Pois então, o Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa do Bolsonaro se pronunciar sobre a graça que ele concedeu a Daniel Silveira, assim como Lula tinha concedido a Cesare Battisti. Este é o assunto principal do dia, na minha opinião, e é com ele que abro este vídeo gravado na terça-feira, 26 de abril de 2022. Além desse assunto, tem também o 04, Jair Renan Bolsonaro, interrogado pela Polícia Federal a respeito de tráfico de influência. Isso não seria novidade na família. E os efeitos da compra do Twitter pelo milionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, 44 bilhões de dólares, né? Bom, e antes de tudo eu quero aqui agradecer a sua gentileza, a sua coragem, a sua persistência em seguir me acompanhando aqui nos meus vídeos de segunda a sexta. Contrariando o que eu tenho feito normalmente, desta vez eu respondi a dois daqueles que se queixam da minha decadência. Esses dois, um tinha 0 seguidor, ou melhor, inscrito, e aí eu não pude deixar de me regozijar do fato de ele estar reclamando do conteúdo dos meus comentários. Normalmente os bolsonaristas se queixam da minha mudança de opinião, assim como os lulistas vivem me batendo, dizendo que eu elegi o Bolsonaro ao mesmo tempo que eu sou decadente. Como eu, sendo decadente, posso ter influído na eleição, na verdade, o que é de uma idiotice absurda. Mas tudo bem, vamos em frente. Quero aqui me reportar àqueles que fizeram críticas construtivas, né, como se dizia antigamente, e elogiaram ou então fizeram reparos dignos de nota, né? O assunto continua sendo a graça que o Bolsonaro concedeu ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado por 9-2 pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão fechada e 291 mil reais de multa, além de a perda do mandato e inelegibilidade por 8 anos. Eu reclamei muito dessa decisão do Supremo, mas a graça do Bolsonaro não extingue a punibilidade no caso da inelegibilidade. Isso o Alexandre de Moraes, que é o relator, fez questão de chamar a atenção no prazo dado à defesa do Bolsonaro para explicar. Aliás, a explicação da defesa já foi demolida de uma forma arrasadora pelo meu entrevistado da semana, o juiz, o magistrado, mas sobretudo desembargador aposentado, Walter Mairovitch, especialista em corrupção, presidente do Instituto Giovanni Falcone contra a corrupção no Brasil, escreveu um artigo comparando o Bolsonaro ao Calígula, o famoso imperador romano que nomeou seu cavalo Incitatus para o Senado romano, para humilhar os senadores, né? Segundo o doutor Mairovitch, a indulgência, a graça só pode ser dada por indulgência ou por clemência. E o próprio autor do documento da concessão da graça no Diário Oficial reclamou de um erro cometido pelo Supremo, o que não está previsto na constitucionalidade dessa graça, dessa indulgência. Do artigo brilhante e erudito do Dr. Mairovitch, eu só tenho aqui a discordar da comparação com Incitatus, porque era um cavalo muito bonito, um cavalo muito nobre, ao contrário do desastrado, vândalo bolsonarista Daniel Silveira, comparado pelo Dr. Mairovitch ao cavalo de Calígula.
a doutora Rosa Weber, também colega do Alexandre de Moraes, lá no Supremo, deu 10 dias para o presidente se explicar. Eu só quero lembrar que o Lula não foi questionado pelo Supremo, apesar de ser outra composição à época, mas não foi, quando manteve Cesare Battisti, assassino italiano, terrorista, quebrador de pernas de operários de direita na Itália, condenado à prisão perpétua, que foi confirmado quando ele foi preso na Bolívia e devolvido para a Itália, como deveria ter sido se o Supremo tivesse reagido à indulgência dada pelo Lula ao não conceder a extradição pedida pela Itália, segundo o próprio Lula, a conselho do seu ministro da Justiça, Tasso Genro. Bom, como eu falei aqui na abertura, eu também vou dizer que o filho Jair Renan, que é conhecido como 004, né, o que não conseguiu chegar a 007, está sendo investigado pela Polícia Federal por tráfico de influência. E entre os documentos que a Polícia Federal arrolou, há um e-mail da senhora Tânia Fernandes, arquiteta que cuidou da reforma do escritório do 04, e oferecendo a possibilidade de marcação para empresários de encontros com altos membros do governo, inclusive o 001, né, o presidente da República, no caso, usando a sua terminologia militar para o cargo civil, né. O dia de ontem, né, ou seja, a segunda-feira, foi um dia também de tiroteios, né. No aeroporto de Brasília, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou, né, disparar a sua pistola na bolsa, ferindo uma funcionária da companhia de aviação que o atendia. O ministro prestou depoimento e foi liberado. Eu quero saber por que é que lhe devolveram a arma, por que é que a arma não foi apreendida. Quero saber por que é que ele tem esse direito de sair atirando por aí, a esmo, seja por vontade própria, seja por acaso, se é que foi por acaso mesmo. E também no mesmo dia em que, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, mais uma vez, a polícia é acusada de ter matado um inocente, um rapaz que levou um tiro no peito, e a polícia está dizendo que o rapaz foi encontrado com drogas. A família discorda, diz que o rapaz é trabalhador, e eu aqui discordo mais ainda. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, sob o comando de Cláudio Castro, bolsonarista, de ligações íntimas com Flávio Bolsonaro, não tem o direito de matar suspeito ou qualquer pessoa. Não há pena de morte no Brasil. E o porte de drogas, se é que havia mesmo, não autoriza o policial a atirar. Ou seja, o policial que atirou nesse rapaz tem que ser identificado, expulso da corporação, preso e condenado por homicídio doloso e não homicídio culposo. Um outro assunto importante do dia é que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, comprou o Twitter por 214 bilhões de reais, 44 bilhões de dólares, né? O Elon Musk não precisa dar declarações a respeito, todo mundo já sabe que ele é a favor da ampliação do direito a fake news. Ele acha que a mentira contada nas redes sociais ela é protegida pela liberdade de expressão, mas é contra os robôs. Então eu diria que essa notícia é boa 50% e má 50%. Os robôs são um absurdo, uma contradição. Não poderia haver robô tendo rede social. Assim, da mesma forma que empresa não pode financiar campanha. É a mesma lógica. O robô é absolutamente malquisto, como a mentira também. Agora, não é um assunto de Elon Musk. A mentira é um assunto dos congressos nacionais do mundo, é um assunto dos políticos que comandam os países que têm Twitter. Os políticos são todos beneficiários das mentiras contadas no Twitter ou em qualquer outra rede social, da mesma forma que o dono do Twitter, que usufrui da renda produzida pelas notificações
em relação a avatares e não a pessoas, não a seres humanos, né? Então a questão toda não é o que o Twitter decide a respeito da mentira, é o que a lei proíbe em relação à mentira e a possibilidade, inclusive, de tirar o Twitter do ar, que não existe porque são todos cúmplices. Os políticos que são eleitos pela mentira e os empresários milionários do mundo que ganham dinheiro com ela, muito dinheiro. Eu quero lembrar que na campanha de 2018, minha colega Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, publicou uma reportagem muito bem apoiada em documentos sobre disparos de WhatsApps pela campanha vitoriosa do Jair Bolsonaro, todos feitos pelo filho dele, Carlos, que segundo ele foi quem o elegeu, ou seja, ele mesmo reconhece que foi eleito por disparos de WhatsApps, que eram dirigidas pelo Carlos. Pois então, além de não ter sido punido por isso, o presidente continua, o Lula continua, os outros candidatos continuam fazendo campanha fora de época. Agora, carnaval fora de época é permitido, agora campanha fora de época é ilegal. Tinha que ser canceladas as candidaturas de todos, mas não são. Então não me venham com esse papo aí dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, de que, olha, vamos reprimir os disparos de WhatsApp. Não, tem um caso concreto de disparo do WhatsApp que não foi julgado no Tribunal Superior e não foi punido. E o usuário desse disparo está na presidência da República, continuando cometendo crimes eleitorais, na legislação eleitoral. Eu queria fazer um pequeno registro do comentário da Renata Abreu, presidente do Podemos, a respeito da saída do Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ex-juiz da Lava Jato, do Podemos para o União Brasil. Eu fiquei frustrada demais, ela disse. Ora, todo mundo sabe, na política de tudo se sabe, esteja noticiado ou não, e que ela foi a principal causa da saída do Moro, boicotando a candidatura Moro lá no Podemos. Ô, dona Renata, a senhora faz tudo por 5 minutos de notoriedade, né? Não dá nem 5 minutos, 5 segundos de notoriedade, né? Se banca, né, filha? Não fica aí tentando se apoiar na própria filustria, como dizia o meu amigo Ferreira. Bom, eu queria, além disso tudo que nós já comentamos, inclusive os moradores acusando a PM do Rio de matar um jovem jacarezinho com uma bala no peito, eu queria também comentar que esta semana eu pus no ar, em vez de domingo, nesta terça-feira de manhã, o 2 Dedos de Prosa do professor especialista em pesquisas políticas, intenção de voto principalmente, Rubens Figueiredo. Segundo o professor Rubens Figueiredo, nosso maior problema é a imbecilidade. E ele também nos dá uma lição. Não tem esse negócio de reforma administrativa, reforma tributária, nada disso está interessando ao eleitor comum. O eleitor comum, que ele identifica como Dona Neuza do cafezinho, quer saber se vai ter como propiciar com sua renda o jantar de sua família no dia em que ele estiver votando ou dizendo a sua intenção de voto para os votos para o Instituto de Pesquisa. Se eu fosse você, eu via com muita atenção o 2 Dedos de Prosa com o professor Rubens Figueiredo. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!